Ah, esse assunto é bem legal, né? Esse assunto as mães vão aprender muito. É um assunto muito que gera muita ansiedade. Pronta? Bem-vindos a mais uma Hora do Papá. Aqui é Cíntia Fiore, nutricionista infantil. E eu sou Daniel, pai do Alonso. E hoje o nosso assunto vai ser, abre aspas, 1 hora ele vai comer. Pessoal, então vamos começar já perguntando para a Cíntia se são muitas as mães que se preocupam com a introdução alimentar hoje em dia. O que tu acha? Qual é a tua opinião sobre isso, Cíntia? Então, pessoal, vamos falar sobre esse assunto que, sem dúvida nenhuma, gera muita ansiedade na questão do comer ou não comer. E que sim, cada vez mais a gente tem essa preocupação, de fato, da criança, se vai comer, se não vai. Depende muito se essa mãe teve uma conduta, um direcionamento ou não. A maioria se sente super perdida. Mas tu acha assim que eu acho assim que quando a mãe, posso estar errado, tá? Mas quando a mãe tem um filho, uma das coisas que fica na cabeça dela assim é a amamentação. Eu vou amamentar, como é que eu amamento? Tu acha que as mães têm hoje essa preocupação também assim, o meu filho vai comer, como é que eu vou fazer para alimentar ele? Ou isso é uma coisa que uma hora eles são lembrados que isso vai acontecer? Os pais? Os pais. Eu acho que pelo aumento da informação, tanto aqui nas redes sociais, tanto aqui no YouTube, quanto no Instagram, enfim, hoje a maioria das pessoas tem acesso a isso e está sendo difundido cada vez mais. Mas no momento em que a mãe está... são fases, né? A gente nasce aquele bebezinho, a mãe começa naquele processo tudo muito novo. É o quartinho, roupinhas, é uma nova rotina completamente diferente, né? Quando aquele bebê chegou em casa. E o que eu noto, assim, é que o primeiro momento é a questão da amamentação mesmo, né? Esse primeiros 6 meses, assim... da pega do bebê, se tá correta, se não tá, a criança passa por vários marcos de desenvolvimento, mesmo antes dos 6 meses da introdução alimentar. E é sempre aquela questão, será que eu estou com leite? Será que tá mamando efetivo? Será que tá mamando e tá dormindo e não tá, e dorme mamando? Será que ele mamou o suficiente? Então, nesses primeiros 6 meses, é uma questão muito mais voltada pro leite, de fato. E também, obviamente, a criança que toma a fórmula. Eu atendo bastante mães, tanto de peito quanto de fórmula, que comentam também. Não sei se antes ele tomava sempre 180, 200 ml. Faz um tempo já que ele vem diminuindo. Ele sempre tem deixado na mamadeira 60 ml, 30 ml. Então isso é uma coisa muito da questão de nutrir. Será que meu bebê está mamando para crescer? E um parentezinho rápido, essa questão da criança estar diminuindo o mamar, quer dizer que ela está cada vez mais preparada para comer? Ou não tem relação? Não necessariamente, não. Até porque tem uma questão que o leite, por exemplo, materno, ele vai se adaptando à necessidade da criança. O que acontece sim é um aumento, uma redução, né, na necessidade energética a cada mês que a criança, né, vai, até os 6 meses tem uma necessidade calórica, a partir dos 6 meses começa a reduzir um pouco, a partir dos 12 meses reduz mais ainda a necessidade calórica. E ao invés da criança mamar muito mais, é ao contrário, é um processo inverso a partir dos 6 e dos 12 meses. Então é uma questão mais de necessidade calórica, fisiológica mesmo, do que esperar para a alimentação ali. Tá, entendi. Mas deixa eu só te responder a questão do despertar na mãe o interesse, que até então é uma amamentação. Eu acho que sim, tem essa questão da mãe já estar vendo, daqui a pouco vai começar a introdução alimentar. Sabe por que eu te perguntei isso? Porque na minha concepção, eu acho que as mães às vezes são pegas de surpresa. Sim, assim. muito, muito. Acredito que... Eu não sei te dizer se a maioria, não sei, assim. Eu acho que... Porque meio que aconteceu comigo, assim, a gente tava lá naquela fase, né?
E aí a pediatra falou assim, olha, ele tá completando 6 meses, já pode começar a dar um... Eu lembro qual era a fruta, uma fruta lá. Eu falei, nossa, já tá na hora do piá começar a comer, né? E eu vendo as coisas, os relatos, assim, que eu leio nos comentários lá das tuas postagens, assim, me parece uma coisa muito comum isso. Sim, Das mães pensaram, meu Deus, meu filho vai ter que começar a comer e eu não sei nada. Sim, isso é muito comum mesmo. Eu já estava me preparando, né? Eu, Cíntia, profissional e mãe, eu já estava me preparando desde os 3 meses do Alonso, eu já estava sabendo exatamente como fazer e o que oferecer. Mas claro que o pai, normalmente... aquilo cai de paraquedas, assim, né? E para muita mãe cai de paraquedas como algo novo completamente. Por exemplo, hoje eu gosto muito de trazer os relatos que acontecem mesmo, verdadeiros, porque é isso que interessa, a gente trazer o que de fato acontece. Uma mãe se perguntou assim, meu bebê está com 5 meses e 15 dias, só me dá uma luz, ela colocou nos comentários no direct. E ela disse assim, ela deu 3 opções. O que você acha? Começo com sopa liquidificada, alimentos amassados e não misturados, sendo que a sopa está completamente misturada. Ou começo com leite na mamadeira, com alimento, com mingau na mamadeira. E eu disse... Gente, é completamente uma desinformação total. E eu falo em desinformação porque, sem dúvida alguma, foi passado para ela esse tipo de informação, né? Que a sopa totalmente liquidificada, totalmente misturada e... eu acho que acontece também, a pessoa tá despreparada e ela começa, então, vou catar. Ela bota lá no Google, introdução alimentar, deve aparecer lá uns 5 tipos de respostas. Daqui a pouco alguém te indicou, ela conhece e ela acha que tu vai escrever ali num direct e vai ter a solução do problema, que é um problemão, né? Vamos dizer assim. Claro. Porque fazer a introdução alimentar não é tão simples, né? Não. Aliás, não é nada simples. Não é nada simples. Quando a gente tem as informações, o passo a passo de tudo, como funciona, a gente tem um direcionamento que tudo é facilitado. A gente consegue progredir lindamente na introdução alimentar da criança quando a gente tem isso tudo muito bem claro. Caso contrário, os relatos são... Sim, os relatos são incríveis, assim. E aí eu entro na segunda pergunta, né? Existe mães, né? São muitas essas mães, porque eu sei que existem essas mães, mas são muitas essas mães que acham que, se preparando ou não, uma hora o bebê dela vai comer. Se são muitas, tem, sim. É uma das questões que mais acontece de achar que introdução alimentar muitas vezes é frescura, é bobagem. Achar que fazer algo para saber, que besteira, bebê uma hora vai comer. Isso acontece com muita frequência. São muitas as mães. Sim, muitas. É porque o que eu acho é que, mesmo às vezes tu dando direcionamento tu tem que fazer, às vezes aquele bebê não faz aquilo na primeira vez, na segunda vez, na terceira vez. Então a mãe também não estando preparada, ela então pensa assim, não deu. Sim. Não deu, não tá certo, o que ela falou não tá certo, vou lá fazer sopinha. Aí faz sopinha. E aí a criança... E a criança tá com 6 meses, 1 ano, quase 2 anos comendo sopinha. E aí, ao invés dela tentar corrigir isso, ela pensa que não preciso resolver. Assim, deixa eu só interromper o Daniel aqui. No momento em que isso acontece, isso começou com a sopinha, começou a liquidificar, começou a oferecer a sopinha e a criança simplesmente está ali, ainda na sopinha, quando vai 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, gente, o momento importante que a gente consegue ajustar a consistência para a criança
por exemplo, de passado amassado, que não se liquidifica nada. Se alguém tá aqui escutando, não se liquidifica nada, tá? Nem um bebê não precisa de dentes, a criança não precisa de nada para conseguir mastigar um alimento. Por exemplo, um pedaço de batata que o bebê vai abocanhar, um pedaço de banana que o bebê vai abocanhar. Não precisa, tá? É ou amassado, se a criança aceitar esse talher, ou eu vou fazer o corte ideal. Ou seja, é uma janela de oportunidades importantíssima para a evolução da consistência, principalmente até os 10 meses. 10, gravem aí, tá? 10 meses de evolução de consistência. Então a gente consegue de forma muito fácil com a criança, porque é um aprendizado da habilidade mastigatória. Aquela criança vem do movimento póstero-anterior, de amassamento com a linguinha, depois ela lateraliza e depois faz o movimento de rotação mandibular. Ou seja, é algo que a gente precisa oportunizar. Eu tô sendo bem enfática nisso, porque se a criança vai com o alimento todo misturado até 1 aninho, gente, a criança tem uma alta probabilidade de ter uma recusa alimentar, uma seletividade acentuada lá diante, a partir dos 2 anos principalmente. É aí que eu queria entrar, porque a mãe então ela vai levando com a barriga, dizendo, vai liquidificado, porque quando ele tiver lá seus 3, 4 anos, ele vai comer. Porque uma hora ele come. Dizem pra ela que uma hora ele come. Então tem esse problema lá na frente. Sim. Exatamente. E aí surgem inúmeras consequências de tudo isso, de uma hora ele come. É muito comum falarem o seguinte, deixa com fome, né? Deixa com fome que vai comer, sendo que principalmente no início, quando a criança vem somente com o leite, a criança não tem a mínima ideia que aquele alimento, a comida, sacia, que aquele alimento vai bater lá nas paredes do estômago e que vai mandar uma mensagem que dizer que está saciado. Isso é uma experiência que a criança vai, no fato, no que diz respeito mesmo ao processo de experienciação mesmo. Porque é algo completamente que ela viu, que, por exemplo, começou a mastigar, começou a engolir, que é a 5ª etapa. A criança aos poucos vai sentindo que comeu meia banana, por exemplo, e já estende os braços querendo sair da cadeirinha. Aos pouquinhos, daqui a pouco comeu uma banana e quis sair. Comeu 1/3 de uma banana lá com 11 meses e já quer sair. Então a criança vai sentindo essa que a gente chama de autorregulação de energia, que é justamente o quanto ela sabe que ela precisa ingerir e o quanto que ela sabe que ela precisa parar e dizer assim, deu, eu quero, né, eu tô satisfeito. Então, isso é muito alinhado na criança, é muito incrível quando a gente oportuniza e quando a gente entende esses sinais do bebê. Legal. E, Cíntia, nesses casos que o bebê não come, é comum a mãe usar estratégias erradas? Que estratégias poderiam ser essas erradas? Sim, as estratégias erradas que a gente entra aqui, por exemplo, quando a criança não quer comer. Aí, normalmente, se tem vários brinquedos em cima da bandeja da cadeira de alimentação, vários brinquedos. Uma outra estratégia é dar uma colher para a criança brincar enquanto ela abre a boca, tá? E quando a gente fala nesses 2 tipos, um brinquedo e a colher, se for para a criança pegar a colher e não se desconcentrar do momento da refeição, não tem nada de errado. Mas alguma das estratégias são a criança fica batucando, aí a mãe aproveita e coloca a colher na boca. Outra estratégia é ligar a televisão para qualquer canal infantil, de bichinho, de galinha pitadinha, de qualquer outro tipo, e para a criança ficar olhando para esse local e automaticamente, no momento em que a criança abre a boca, colocar a colher. Assim como, né, dá no mesmo o celular, o tablet, né, na frente. Outra questão tem uma figura muito bacana que eu achei uma vez, uma foto muito bonita, entre aspas, assim, mas que exemplifica muito bem, foto muito bem tirada. Ela é toda desfocada e só aparece a criança assim indo em direção a uma colher, só que atrás da colher tem um aviãozinho, a mãe brincando com o avião.
eu até vou ver se eu acho essa foto pra colocar aqui pra vocês. Se eu não achar, vocês me desculpem, mas eu acho que eu vou achar. O Romário coloca. Coloca? Coloca. Romário, vamos procurar essa fotinho aí, tá? Vou achar lá. Então, assim, o óleo, o aviãozinho não é bom. Não, o aviãozinho é justamente uma questão daqui. Olha o aviãozinho, vamos abrir o bocão pro aviãozinho aterrissar. Aí abre a boca e coloca a colher no momento que a criança abre a boca, entende? Então, tem várias estratégias, né? A criança... tem umas assim... Aquela que tá muito famosa nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, que é o pai, a criança e o boneco do Mickey. E aí o pai oferece pra criança, a criança diz que não quer. Aí o pai oferece pro Mickey e o Mickey diz que não quer. Aí o pai dá um pau no Mickey. Isso é um horror. E aí vai e oferece pra criança. Isso aí é um absurdo, né? Nossa, isso aí não tem nem comentários, assim. Isso é muito... Eu acho que as grave, pessoas... E ainda é visto como piada, né? E é capaz de fazer, vou fazer pra sacanear o meu filho. Claro, pra sacanear ou... Porque no vídeo, obviamente, né? Funciona de forma completamente errada no ponto de vista da criança. Automaticamente lá na frente vai ser que a gente chama de um comedor exigente, né? Que na realidade é uma criança com provável, né? Uma dificuldade alimentar presente, que é muito sério, assim. Aí tem que se trabalhar totalmente formas estratégicas que não é somente uma recusa alimentar, uma seletividade alimentar que é fisiológica. Vai ter que, sem dúvida nenhuma, precisar de uma equipe multidisciplinar aí, se isso for feito de forma, né, não sei se isso foi feito de forma séria ou se foi feito como piada de fato. Eu espero ter sido uma piada muito sem graça. Mas eu não duvido, sabe? Eu não duvido porque... Porque deu certo, né? E tem muitas pessoas, assim, que os relatos que eu ouço é de muita televisão pra fazer comer, muito desenho, muito tudo, porque a criança vai comer ou forçar a comer. Eu acho assim, eu acho que existem dois momentos de desespero para os pais de primeira viagem, assim, que é quando o bebê não dorme, que tu não sabe mais o que fazer, e quando o bebê não come. E aí o cara usa essa estratégia, né? Qualquer uma dessas estratégias, e ela funciona, é difícil tu abandonar essa estratégia, né? Porque o teu cérebro não quer ter mais estresse. Então, tipo, ele viu que qualquer uma da estratégia, o tablet, talvez funcionou. É que é justamente isso, quer ver? O funcionar. Por que funciona? Eu não vou entrar em muitos termos técnicos aqui, senão eu vou ficar chata aqui pra vocês, tá? Principalmente vocês que estão aqui me ouvindo. Mas no momento em que eu vou ensinar algo para a criança tem que ter uma motivação intrínseca para aprender algo, tá? Por exemplo, assim, se eu mostrar para ela que essa mão é igual a essa outra mão, por exemplo, ela vai aprender. Se eu mostrar que tem um dedo a menos, uma criança de 18 meses, por exemplo, não tô falando em bebezinhos, tá? Ela vai notar que tem algo diferente, ou é o formato, ou é o número, enfim, que a gente vai trabalhando e brincando. No momento em que eu estou desfocando a criança dessa atenção plena, por exemplo, eu vou mostrar alguma coisa, tem uma televisão ligada aqui atrás, a criança vai ficar ou prestando atenção nessa televisão que está aqui atrás e não vai conseguir praticamente me mostrar ou nem sinalizar para mim aqui, porque ela não consegue ter atenção plena. É como se eu dividisse em dois hemisférios da atenção e da distração. No momento que eu estou com a criança, às vezes eles estão com alimento e eles fazem até o bico duro, que eu chamo, que eu falo muito da atenção, que eles ficam assim olhando e tocando muito forte, assim, uma atenção plena de fato. É um momento de maior aprendizado da criança com a alimentação. Sobretudo, assim, eles olham, eles são mini cientistas ali naquele alimento. No momento em que eu distraio para fazer comer, vocês estão com uma falsa impressão que a criança está aprendendo a comer. Ou seja, vocês estão empurrando o problema com a barriga 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses e não vai adiantar absolutamente nada, exatamente nada. Não existe nada aqui que funcionou, não funcionou, entende? Claro que
Ah, vou deixar porque um dia funcionou. Mas não funcionou. A resposta é essa, não funcionou. Ele não aprendeu a comer. Ele tá olhando a televisão, ele tá olhando o tablet, ele não aprendeu os sabores, ele não degustou, ele não mastigou de forma efetiva. Inclusive tem aumento de risco de engasgo aí, principalmente para o bebezinho menor. E a criança está distraída, ela não está focada num aprendizado da habilidade mastigatória. Então, muito cuidado. Vocês que, né, ou conhecem alguém que está aqui, conhece alguém que distrai a criança para comer, não está aprendendo nada. Avisem, porque isso aí é uma das piores estratégias. A criança não tem uma relação com a comida nenhuma, é zero. A conta vem, né? Sim, é lá na frente, depois. Uhum. E isso até entra na minha próxima pergunta, que é ir lá pelos, por exemplo, 14, 12 meses, tá? Quando a mãe começa a ficar mais nervosa, porque a criança começa a mudar os seus hábitos, né? Sim. Dá tempo de mudar, ela consegue resolver e fazer o certo. Por exemplo, aquela mãe que estava dando tudo que era tipo de alimento para a criança que ela estava comendo no tablet. Aí quando a criança ela vai crescendo, ela fica mais esperta, ela já começa a olhar o que está me botando aqui dentro da minha boca. Aí já começa a não aceitar as coisas que estavam sendo colocadas dentro da boca, e a mãe fala, pronto, a criança já não sabe comer mais. Dá para mudar? Dá para resolver? Sim, dá para resolver. Eu peguei incontáveis, eu não sei dizer para vocês aqui o número. Acho que é o que tu mais incontáveis, pega, né? É o que eu mais pego, exatamente, é o que mais tem essa idade. Especificamente, assim, 13 meses, se eu fosse numerar, assim. É muito grande o número de mães que erra, né? Muito, muito. O número de mães que erra na introdução alimentar é gigante, é algo em que a gente precisa gritar assim pro mundo e dizer assim, nossa, começa certo, porque o errar lá na frente vai ser mais difícil de consertar. Então a gente acertando no início da introdução alimentar, nos primeiros 6 meses, gente, assim, ó, vocês poupam um problema gigante lá na frente de uma criança que não quer comer. É uma criança que acaba comendo de tudo, a relação é surreal. É verdade. Então, mas dá pra arrumar. Dá pra arrumar, é mais sim. trabalhoso do que Sim. se fosse fazer certo, né? Sim, inclusive a gente tem, né, no método MBS, Mamãe Bebê Satisfeito, a gente tem sobre isso, assim, dá pra arrumar, sim, mas é aquela questão, a criança, como o Daniel falou aqui, é uma criança que se vem com distrações, se vem, né, o alimento não sendo o foco principal, a criança não está aprendendo efetivamente, o que acaba acontecendo? A criança automaticamente quer mais autonomia aos 12, 13, 14 meses, quer antes talvez essa criança que recebia o alimento na colher não vai mais receber o alimento na colher, porque ela está praticamente ensaiando para caminhar ou já está caminhando, ou seja, uma habilidade importantíssima para a criança aí. E ela não vai mais aceitar a colher, e aí? Se nunca teve a oportunidade de pegar com a mão e nem de conhecer um alimento. Eu lembro, para quem não conhece a nossa história, né, o Alonso ele não aceitou de primeira, né? A Cíntia principalmente foi com uma ideia de que ia ser tudo como ela imaginou, como ela estudou, e não foi. E eu lembro que várias vezes, quando não estava dando certo as estratégias, eu tentava botar um tablet, botar uma TV, e a Cíntia sempre foi muito rígida comigo e falava assim, não, calma, não é assim. E hoje o resultado veio, né? Hoje qualquer coisa que tu vai dar para ele comer, ele pega, ele olha, ele experimenta. É bonitinho de ver, né? Ele é, como ela falou, um estudioso da comida. E às vezes tu acha assim, ele vai comer tudo isso, e ele experimenta. Adorei. Mas não come. Mas ele experimenta, adorou. Então ele já sabe uma coisa nova, né? Exatamente. A criança é completamente... Ele tá com 4 anos, tá? Pra quem não acompanhou os vídeos desde o início aqui do Hora do Papá, gente, tem muito vídeo bacana, se vocês quiserem lá no início, voltem lá e assistam.
E a história do Alonso é justamente essa. Ele tá com 4 anos agora e a relação que ele tem com o alimento em si, por exemplo, ele é uma criança que pega uma cenoura ali da nossa bancada, que a gente deixa, sempre deixei tudo completamente à mostra. E ele teve essa autonomia muito presente, sempre foi oportunizado muito a ele, como o Daniel disse, ele nunca aceitou colher, jamais aceitou colher. Eu comecei a ver e comecei a me moldar a ele, porque ele sempre quis, desde os 6 meses, comer o alimento com a própria mão. E eu sempre quis resolver muito rápido o problema, né? E a gente tem que ter muita paciência, muita consistência, informar para a criança sempre a melhor forma possível. Caso contrário, tu tem uma pessoa completamente ansiosa do outro lado e a criança começa a responder mal, que é recusando alimento, querendo sair da cadeira, tirando o rostinho pro lado, trancando a boquinha e não querendo mais, porque a gente precisa estar completamente preparado. E não dá para errar, gente, não dá. Se vocês puderem, né, ter essa oportunidade de estar aqui e não errar, principalmente nesses primeiros 24 meses. E o Alonso é isso, ele pega uma cenoura, né, ontem até ele comeu praticamente, era uma cenoura, gente, desse tamanho, e ele pegou de lanche da tarde, né, eu sempre ofereço, eu sigo sempre os intervalos regulares entre as refeições, e ele foi lá e eu servi, eu não lembro o que era agora, que a gente tá nessa pandemia louca, de tanta coisa para fazer, e trabalho e ele em casa, eu não lembro o que foi que eu servi junto. Acho que foi um sagu de chia. E quando eu vi, ele veio com a cenoura. Uma cenoura grande, assim. Quando ele vai morder a cenoura, é aquele olhar pra cenoura. Aí ele olha a cenoura. E faz assim. É muito bonitinho de ver. É muito bonito de ver. Não é porque é meu, tá? Mas como diz a minha mãe. Cíntia, e então, assim... voltando aqui no assunto, né, de uma hora ele vai comer. A gente falou que tem horas que o bebê para de comer, né, e que as mães ficam desesperadas. Quais são esses momentos que o bebê para de comer? Se existe isso? E tem como definir fácil? Sim. Ou então ajuda o pessoal. Nossa, isso... O que me trouxe mais, eu sempre estudei isso muito com cursos, tá? Muito aprofundados, um curso americano que eu fiz já, alguns cursos no exterior, alguns aqui, mas principalmente da questão de como se comunicar com a criança também e entender a comunicação da criança com a gente. Porque a gente precisa saber entender o que eles querem nos dizer. E isso eu estudo muito a fundo. Porque o alimento em si, uma cenoura na frente, por exemplo, é apenas o fim. Mas o resto todo que está em volta é que a gente comunicar, a gente fazer uma rotina ideal, a gente ter falar para a criança, por exemplo, que aquele alimento é de um lanche, ou é do almoço, ou é do jantar, que evitar petiscos, por exemplo. Tô dando uma chuva de informações assim para vocês terem ideia que o comer de fato um alimento é o fim, é o resultado. Se a criança não comeu aquele alimento que você ofereceu, é totalmente de responsabilidade dela. Alguma coisa precisa ajustar aqui. Ou é a rotina, enfim. Se eu fosse elencar assim os principais meses da criança, assim, da minha prática, anotem aí, 9 meses, 13 meses, 18 meses e 24 meses. Dentro da introdução alimentar, que é o tema aqui, tá? Claro que depois também tem as suas questões pós 24 meses, que é a questão da seletividade alimentar, um pouco mais acentuada, alguns altos e baixos, mas essas datas, assim, de mêsversários, vamos dizer assim, são as datas principais, assim, e tudo tem um motivo. E claro, não tem como dizer agora aqui nos minutos finais como é que resolve, mas a maneira que eu resolver dos 9 meses é a mesma maneira que eu vou ter para resolver cada um dos... Não, cada uma é de uma forma diferente. Cada uma é de uma forma diferente, porque cada estratégia que eu usar vai depender completamente do desenvolvimento, do marco de desenvolvimento desse meu bebê aos 9 meses. O que o bebê aos 9 meses está fazendo?
tá começando a querer se erguer, por exemplo, a ficar em pezinho, tá sentadinho no chão, engatinhando, brincando, a querer subir no sofá, tá começando a ver o mundo com outros olhos, tá? São habilidades que a criança está aprendendo. Com outras junto, tá? Eu não quero me estender muito aqui, mas é um momento em que ele está aprendendo isso. Automaticamente, a criança dá uma desacelerada no processo de alimentação. Começando com algumas recusas alimentares. Isso não é seletividade, isso não é preferência ainda, tá? A mãe não tem 1 minuto de paz, então, tipo, começa nos 6 com a preparação, aí quando vai engrenar nos 9 já tem que mudar de novo, aí quando parece que tá indo nos 12... Não tem descanso quando a mãe não está preparada. Quando a mãe está preparada, ela é completamente satisfeita com esse processo. Porque daí parece não existe surpresa nenhuma para essa mãe. Está tudo certo. Passa o natural. Exatamente. Não é que passa o natural, não, natural né? do conhecimento dela. Do conhecimento dela. Ela já sabe que isso vai acontecer. Então, todas as minhas alunas dizem assim, está chegando aos 9 meses, está chegando aos 9 meses. Ela vai tranquila e tá indo tudo muito bem, porque a gente consegue no MBS consolidar muito rápido a alimentação pelas estratégias eficazes, né? Então, quando chega aos 9 meses, a mãe, tem um marco dos 9, tem um marco dos 9. Cíntia, eu praticamente não senti o marco dos 9. O que houve? Eu disse, não é que não houve. Houve, porque a gente acompanha. O problema é... Problema não. A solução é que você sabia exatamente o que fazer. Assim como dos 13, assim como nos 18, assim como nos 24. Esse preparo não para nunca. Entendi. O que acontece aos 18? Tá? Só para não deixar só os 9 lá. Pode ter muita mãe aqui com um bebê mais velho, né? Com certeza. Aos 13 meses, o que acontece? Porque aos 13 que eu falo, normalmente as mães dizem assim, Cíntia, virou uma chave, a criança parou de comer. Eu não sei o que aconteceu. Calma, a criança tá... Aí, claro que tem todas as estratégias, mas é justamente a criança, outro marco importantíssimo, aprendendo a caminhar, aprendendo a balbuciar algumas outras palavrinhas, assim, que eles entendem, a gente tá tentando entender e decifrar. Começando a caminhar, segurando na mãozinha, aprendendo, ela não para mais quieta. Vai ter um momento que vai querer sair da cadeira de alimentação, e aí vai. E o que acontece com uma mãe, uma família despreparada? Parou de comer, não aceita mais, que aqui começam as preferências alimentares, aos 12, 13 meses. E não é seletividade ainda. São as preferências que a criança, nesses primeiros 6 meses, já experimentou vários alimentos e aqui começa a mostrar algumas preferências e tá tudo certo nisso. Automaticamente acontece o quê? Uma redução do volume alimentar. Estão crescendo menos, o peso na balança não muda muito mais. Aí, nossa, antes ele comia uma banana inteira, agora come meia. E aí começa o desespero, porque a mãe que não sabe acha o quê? Que a criança antes comia meia banana, tem que comer 2 bananas agora, porque tá crescendo. Não, é isso aí, é ao contrário. Aos 18 meses, uma pincelada só, começam a aparecer, então 1 ano e meio, né? Vamos lá, quem tem bebê de 1 ano e meio ou próximo aí. Começa a aparecer sinais de seletividade alimentar lá da idade do pré-escolar aos 2 anos em diante. Os sinais começam aos 18. Eu preparo muito as minhas alunas quanto a isso. Porque elas têm que se preparar agora, não dá para chegar à seletividade alimentar e estar instalada para começar a trabalhar. Com certeza. Não, a gente trabalha antes. Perde tempo, né? Exatamente. Então a gente tem que trabalhar bastante os 18 meses aí, mostrar, enfim, as estratégias, trabalhar o lúdico, para que isso seja muito suave. Então é exatamente isso. A mãe não tem paz mesmo quando não tem informação, gente. Quando tem informação nas mãos, passa lindo tudo Quando isso. não tem informação, fica na crendice de que uma hora ele vai comer. Gente, então a gente chegou no fim. Tivemos aí nossos 30 minutos de programa. Achei muito bom, viu? Legal, né? Isso é um assunto muito importante. Eu aprendi muitas coisas que eu achava que sabia e não sabia. Muito bom. Então tá. Gente, gostaria de pedir mais uma vez para vocês se inscreverem no canal, deixar o like. Deixa o like aí, deixa o like. E deixa e ativa o sininho para vocês serem notificados das próximas aulas aqui. Se inscreve no canal para ficar legal. Oi, Lucas. As mães devem conhecer, né?
Tchau, pessoal. Tchau, Falou. pessoal. Até Qualquer mais. coisa ficar ruim, o Romário tira.